Oi, gente, vamos lá. Então, eu vou resolver esses dois aqui para adiantar um pouco a nossa vida, né? Então, esse exercício 1 é um sistema. E como as variáveis estão, uma variável está em log e a outra está em exponencial, uma boa sugestão aqui é a gente fazer uma troca de variáveis, tá? Então, a gente vai fazer aqui no cantinho, ó, no lugar do 2 elevado a x, eu vou colocar um a. E no lugar do log de y, eu vou colocar um b, tá? E aí, no final, quando nós encontrarmos os valores de a e b, então, nós retornamos aqui para fazer essa troca, tá? Porque assim, acho que aí o sistema fica bem mais leve. Então, ó, no lugar do 2 elevado a x, a gente coloca o a aqui, menos 16b igual a 0. E aqui fica 3 vezes o a, que é o 2 elevado a x, menos 10b igual a 19, tá? E aí, chegamos num sistema naquele formato comum que a gente já conhece. Então, aqui, por exemplo, para ficar fácil para cancelar uma letra, a gente pode multiplicar essa primeira linha aqui de cima por menos 3. Então, ela fica assim, menos 3a, menos 3 vezes menos 16, fica mais 48b, e aqui 3 vezes 0, 0. Copio a linha de baixo, que já vai cancelar, né? Menos 10b igual a 19. Aí, vai acontecer aqui esse cancelamento. E 38b igual a 19, achei o b, que é 19 sobre 38, que é meio, né? Simplificando por 19 aqui. Né? Então, por 19 aqui, por 19 aqui, tá? Beleza, achei o b. Então, agora eu volto lá na primeira equação, a menos 16b igual a 0. A é menos 16 vezes b, que é meio, igual a 0. Então, 16 vezes meio é metade do 16. Então, A é 8. Ok. Então, agora a gente faz o retorno para as variáveis originais, tá? Então, se 2 elevado a x era o A, então, ó, 2 elevado a x é 8. Desculpa, gente. Então, aqui é 2 elevado a 3, o x é 3, né? Porque o 8 é 2 ao cubo. Então, essa foi a primeira troca. E agora, o log de y é b. Então, o b é meio. Então, ficou log y igual a meio. Como aqui não tem nada escrito na base, a base é 10, né? Então, para sair desse log, eu pego a base 10 elevado a meio é igual ao b. Aliás, igual ao b não, é igual aqui ao logaritmando, que é y. Tá? Então, 10 elevado a meio é o mesmo que a raiz de 10. Então, achei o y, que é a raiz de 10. Beleza. E aí, o enunciado, ele pede assim, qual é o valor da razão x1 sobre y1? Então, ele diz assim, ó, o par x1, y1 é a solução do sistema. Então, a solução do sistema é 3 e raiz de 10. Essa é a solução do sistema, né? E aí, ó, porque o x, né? O x está aqui no 2 elevado a x. E o y aqui está no log. Então, a raiz de 10 é o y1 e o 3 é o x1, tá? Então, eu tenho que fazer o x1, que é o 3, sobre o y1, que é a raiz de 10. 3 sobre raiz de 10, eu não posso deixar na raiz no denominador. Então, eu vou racionalizar pela própria raiz de 10, que está ali embaixo. E aí, fica 3 raiz de 10 sobre a raiz de 100, que é 10.
Então, a resposta final, né, para bater uma alternativa ou para bater uma resposta, é essa aqui, 3 raiz de 10 sobre 10. Tá bom? Então, tá. Então, vamos lá para agora o exercício 2, tá? Nesse exercício 2, então, tem uma leitura, uma interpretação, então, vamos lá. O que era impressão virou estatística. A cidade de São Paulo está cada dia mais lenta, né? Falando do tráfego. Então, a própria CET já concluiu um estudo anual sobre o trânsito paulistano. Os dados de 2012 apontam que a velocidade média nos principais corredores da cidade foi de 22,1 km por hora no pico da manhã e 18,5 km por hora no pico da tarde. Isso é a velocidade média, tá? Uma piora de 5% e 10% em relação a 2008, né? Quer dizer que em 2012 já estava mais lento do que em 2008. Então, esse é o estudo que eles fizeram. Bom, aqui tem uma piora, né? Uma porcentagem que é importante, ó. Então, piorou 5% e aqui piorou 10%. Tá? Caso a velocidade média do trânsito nos principais corredores viários paulistanos continue decaindo nos mesmos percentuais, então ele vai manter isso daqui, ó, que é no pico da manhã, a velocidade média está decaindo 5% e no pico da tarde 10%, né? Que é 0,1. Tá. Aí, sabendo, aí olha o que ele dá aqui, uma informação de vários valores de logaritmo natural. Os anos aproximados em que as velocidades médias nos picos da manhã e da tarde. Então, aqui ele faz duas perguntas. Ele faz uma para o pico da manhã, aqui é uma conta já, e outra para o pico da tarde. Então, o exercício tem dois cálculos, tá? Separados, isso não é tudo embolado numa coisa só. Chegarão, né? Então, em quantos anos chegarão a metade daquelas observadas em 2012? Então, em 2012, por exemplo, no pico da manhã, a velocidade era 22 por hora, né? E aí ele quer saber em quantos anos essa velocidade vai ser metade. Então, vai ser 11 km por hora, né? Então, aí agora eu preciso fazer um cálculo que usa aquela porcentagem de decaimento, né? Então, a velocidade que decai 5%, ela mantém 95%, né? Então, o valor de base é esse daí, 22,1. Então, quer dizer que 22,1 e tem uma piora. Essa piora foi depois de 4 anos. Então, quer dizer que num período de 4 anos teve uma piora de 5%. Então, isso também revela uma outra coisa. É um estudo que ocorreu após 4 anos. Então, aqui a gente pode usar um ciclo de 4 anos como se fosse um ciclo de meia-vida, né? Porque a cada 4 anos, 5%. Então, só para você entender, assim, mais ou menos essa ideia do ciclo dos 4 anos. Então, olha só, vamos colocar aqui primeiro o estudo do pico da manhã, tá? Então, o pico da manhã, eu vou ter uma velocidade média, tá? Essa velocidade média ocorre assim. Então, ela é 22,1, esse valor de base. Ela vai decair 5%. Então, a nova velocidade vai ser 95% que se manteve com essa perda de 5%. Então, 95%, né, mantendo. Então, se perde 5, mantém 95%. Então, é vezes 0,95. E como é um ciclo de 4 anos, eu não posso fazer isso elevado ao tempo. Eu tenho que fazer isso elevado ao tempo dividido por 4, porque é um ciclo de 4 anos. Então, eu vou fazer vezes 0,95
só quando formar 4 anos completos. Então, depois de 4 anos, eu faço vezes 0,95. Depois de 8 anos, eu faço vezes 0,95 de novo. Bom, então por isso que eu estou colocando esse t sobre 4, tá? Toda vez que eu tenho um ciclo, vai ser aquele ciclo dividido pelo número de anos do ciclo. Lembra que eu falei na aula, por exemplo, no caso lá do Césio, que a meia-vida dele é 30 anos, ficou t sobre 30, né? Porque a cada 30 anos é que eu multiplico por aquela porcentagem de meia-vida que cai para metade, tá? Então, essa aqui é a formulazinha para o pico da manhã. E para o pico da tarde, então, a velocidade média, ela é 18,5, né? E seguindo o mesmo padrão, então aqui ela vai ter uma perda de 10%, então vai manter 90%, então essa velocidade vezes 90%, elevado também a t sobre 4, porque é um ciclo também de 4 anos, é o mesmo estudo lá dos 4 anos, tá? Bom, aí eles falam assim, bom, em quantos anos essa velocidade vai cair pela metade? Então, agora eu quero que essa velocidade de 22,1 caia pela metade. Então, o resultado dessa conta tem que dar metade desse número, tá? Eu coloquei 22,1 aqui sobre 2, eu fiz questão de manter o valor, porque a gente vai poder cancelar com esse 22,1 que está aqui do outro lado, né? Que é aquele valor original que ele cancela aqui, tá? Bom, e aqui copia a mesma coisa, né? T sobre 4. Nessa do estudo da tarde é a mesma coisa, a velocidade vai cair pela metade. Estou copiando o mesmo valor aqui, porque a ideia é a mesma, tá? Bom, então nessa passagem agora, ó, o que a gente consegue fazer? Eu consigo cancelar esse 22,1. Aqui eu consigo cancelar o 18, né? Que eu já estou fazendo aqui por atacado, né? Que é a mesma ideia, tá? Então, aqui ficou meio igual a 0,95 elevado a t sobre 4. E aqui também ficou meio igual a 0,9 elevado a t sobre 4, tá? E agora, a gente chegou aqui no momento crítico, tá? Então, o que acontece nesse momento crítico? Eu chego numa conta exponencial, né? Eu tenho um expoente para calcular e eu tenho bases que não consigo igualar. Então, é nesse momento que entra o logaritmo, né? Eu falei isso na aula hoje de manhã, estou falando aqui de novo. Então, como que o logaritmo entra, né? Então, eu coloco um log de cada lado aqui, ele entra como uma ferramenta de decomposição para poder calcular essa potência, tá? Então, vai ficar assim, log de meio igual a log de 0,95 elevado a t sobre 4, tá? Então, é simples assim, eu só coloco um log de cada lado. Aqui, mesma coisa, ó, log e log. Coloco um log de cada lado, eu tô pondo uma cor diferente, mas você não precisa fazer nada disso, tá? É só você copiar na passagem abaixo um log de cada lado. Bom, aqui nesse exercício, eu tô fazendo questão de pôr o log, mas agora eu vou trocar para o ln. Por quê? Porque o Benedetto do enunciado, em vez de dar log, nessa vez ele deu ln, né? E aí o que acontece? Muitos estudantes não sabem o que fazer com ln. Só que é a mesma coisa que você faz com log, é com ln. É a mesma coisa, a mesma. Tudo igual. A única diferença é que o ln ele está numa base que não é 10. Só isso. Mas tudo que você pensa para o log, você pensa para o ln, tá? Então, agora eu vou colocar o ln, você vai ver que a gente vai fazer a mesma coisa.
ln de 0,95 elevado a t sobre 4. Então, o que eu faço com ln? O log primeiro, tá numa divisão. E se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação. Então, o ln de 1 menos o ln de 2. Divisão virou diferença. Aqui tem a outra parte da música que fala: quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Pronto. Estou fazendo tudo que eu já fazia com log, tá? Aqui apareceu um ln de 0,95 que eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá? Ó. Então, o que é o 0,95? 0,95 é 95 sobre 100, né? Dá para simplificar por 5 e aqui por 5 também. Então, simplificando aqui por 5, né? Vai ficar 19 sobre 20, tá? Então, o ln de 0,95 é a mesma coisa que o ln de 19 sobre 20. Lembra que eu falei que toda vez que tem um número decimal, você coloca ele para fração, e aí entrou em fração, você pode cantar. E se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação, tá? Então, vai virar isso aqui, ó, ln de 19 menos ln de 20. Tá? O ln de 19, ele já tá aqui, ó, é 2,94. Eles deram do enunciado porque é número primo. E o ln do 20, eles não deram, porque você vai ter que fazer, né? Então, ln de 20, estou fazendo aqui, ó. O 20 é 2 vezes 10. Então, toda vez que vem um log de um número assim, você tem que tentar decompor ele para virar produto. Porque daí, quando você consegue ter um produtinho, você vai fazer o log do produto, vai dar uma soma, né? Tá. Então, vai ficar ln de 2 vezes 10. Abrir no produto, aí é o log do produto, né? Tá, aí, ó, achei mais um. O ln de 2 é dado aqui, ó, no enunciado. Tem aqui ln de 2, tá lá. Agora, o ln de 10, eles não deram, né? Então, olha que sacanagem. Você vai ter que fazer o ln de 10. Agora, o que é o 10, ó? 10 é ln de 5 vezes 2. Então, é o ln de 5 mais o ln de 2. E o de 5, eles deram. Então, veja só, a VUNESP nesse exercício, ela foi assim, no talo, né? Para ir cavando as propriedades. Então, você tem que calcular tudo, né? Então, o que é o ln de 10? Então, estou fazendo tudo isso daqui para poder achar o ln do 20, né? Olha só. Então, vou fazer isso aqui em cima. O 10, tá? Ó. ln de 10 é o ln de 5 mais o ln de 2. Então, quanto que é o de 5? Tá ali no enunciado 1,61 mais o ln de 2, que é 0,69. Então, o ln de 10, você soma esses dois números, tá? Que é, ó, 1,61 mais 0,69. Então, ln de 10 é 2,3. E aqui o ln de 2, né, é 0,69. Estou fazendo o ln do 20 agora, tá? Que é o 2 mais o ln de 10, que é 2,3. Então, 2,3 mais 0,69, o ln do 20 deu 2,99, tá? Então, eu trago ele aqui, ó, 2,99, tá?
Agora, então, o ln do 0,95 é 2,94 menos 2,99. Então, eu acabei de achar esse ln aqui do 19 sobre 20, que é 0,05, tá? Então, eu fiz, ó, o do 20 tá aqui, o de 10 tá aqui. Anota isso, porque depois eu vou ter que apagar, tá? Beleza, então achei o ln do 0,95. Aí agora eu só vou substituindo. O ln de 1, todo ln de 1 vai para 0. Então, aqui dá 0 menos. O ln de 2 é 0,69. E aqui fica t sobre 4 vezes o ln de 0,95, que é 0,05, tá? Deixa eu apagar isso aqui para eu poder terminar. Bom, agora eu só preciso terminar essas últimas continhas, tá? Então, 0,05, então aqui ficou menos 0,69, aqui ficou t sobre 4, 0,05 é 5 sobre 100, né? Então, ficou 5 sobre 400. Esse 400, ó, menos 0,69 igual a 5t sobre... Ah, e é negativo, né? Aqui só um detalhe, ó, esse menos aqui era do maior, tá? Então, aqui dá negativo, então aqui é negativo. Então, aqui é menos 5 sobre 400. Eu posso multiplicar aqui em cruz, né? 400 vezes 0,69. Que é 276 igual a menos 5t. E depois passa esse 5 dividindo. Então, o t é 55,2 anos, né? Porque aqui a pergunta é anos. Quanto tempo vai levar, né? Então, como o nosso estudo partiu de 2012, então, somando o 2012 aqui, no pico da manhã, né? Ele vai chegar, ó, como é 55,2, somando com 2012, vai dar o ano de 2067,2. Como tem essas casas decimais aqui, né? A resposta aqui do livro, ela fez em 2068, né? Veja que é a única resposta que se encaixa nesse 2067, que é a alternativa B, tá? E a segunda parte, que é o pico da tarde, ficou óbvio, porque a primeira etapa já dá a alternativa, né? Então, a gente já sabe que é a alternativa B. Então, se fosse num caso de um vestibular, fazendo a conta até aqui, você já ia chegar na resposta, tá? Mas eu vou aqui numa outra tela fazer para vocês a conta do pico da tarde, para você ver, porque você está aprendendo. Então, acho que tudo isso ajuda a reforçar as ideias, né, das transformações do logaritmo, né, de tudo que você tem que ir abrindo. Então, o que eu achei interessante dessa questão é mostrar para vocês, né, aqui da tarefa de casa, é a única que tem um LN. Mas porque, na verdade, o que você faz com LN é a mesma coisa que você faz com log, é a mesma coisa, né? Só que não é muito comum aparecer o LN, mas é bom, né, para a gente ver como funciona, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a conta aqui para o pico da tarde, né? Então, a gente já sabia que a velocidade inicial aqui no estudo de 2012 era 18,5. É uma perda de 10%, por isso que mantém 90% da velocidade. E esse estudo foi feito numa diferença de 4 anos, então mantendo, né, a cada 4 anos fecha um ciclo, por isso que é t sobre 4, né? Se fosse 8 anos, seriam 2 ciclos. Se fosse 12 anos, seriam 3 ciclos. Então, eu sempre divido por 4, que
fecha o ciclo, tá? E ele quer que essa velocidade caia pela metade. Então, 18,5 sobre 2, aqui 18,5 vezes 0,9 elevado a t sobre 4. E aqui o 18,5 vai ser cancelado, igual a gente já tinha feito, né? Então, aqui ficou meio igual a 0,9 elevado a t sobre 4. Então, chegamos naquele ponto onde o logaritmo entra. Como aqui a gente já sabe que os valores dados no enunciado, eles são valores de ln, então eu já vou colocar aqui ln e ln. Então, vai ser um ln para esse meio igual ao ln para o 0,9 elevado a t sobre 4. Beleza. Então, vamos cantar, né? Aqui eu tenho log na divisão, então vai ser... E se for na divisão, vai dar diferença. Então, ln de 1 menos o ln de 2. Aqui eu tenho expoente no logaritmando. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando, né? Bom, o log de 1 eu já sei que vai para 0. O ln de 2, eu já tenho valor aqui no enunciado, estou tranquila com ele. O problema aqui, né, o que vai dar trabalho, é o ln de 0,9, né? Então, eu vou fazer esse ln de 0,9 aqui no canto. E aí, a hora que a gente achar o valor dele, a gente volta para cá para só substituir, né? Então, primeira coisa, quando eu tenho número decimal, eu coloco para forma de fração. E aí, da forma de fração, que virou divisão, e se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação. Bom, então agora já melhorou, né? O ln de 10, veja, que a gente não anotou ali, mas eu já tinha calculado ali, se não me engano, dava acho que 2,3, né? Que é o ln de 5 vezes 2. Como 10 é 5 vezes 2, é só somar o ln do 5 mais o ln do 2. Né? Veja que daí você já vai se ligando. E o ln de 9, 9 é 3 ao quadrado. Então, vamos abrir aqui, ó. 9 é 3 ao quadrado. E o 10 é 5 vezes 2. Então, vamos cantar, ó. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. E aqui eu tenho produto. O log do produto vai dar uma soma que você está vendo aí, que é o ln de 5 mais o ln de 2, tá? E aqui essa soma toda tá com menos na frente. Então, eu até pus um colchete aqui na frente da soma. Tem que somar e o resultado dessa soma é que vai ser subtraído, tá? Bom, agora, olha só. Veja como que o exercício é montado, né? Lá nos dados do problema, olha só o que eles deram. Eles deram o ln de 2, que você ia precisar, o de 3, o de 5 e o do 19. Porque aquele 0,95 ia cair num 19 no simplificado. Então, eles deram esses 4, que era justo os 4 que você tinha que estar, né? Que você ia precisar. Então, agora é só substituir, ó, o ln de 3. 3 lá é 1,10. Menos. O ln de 5 é 1,61. O ln de 2 é 0,69. Tá? Então, aqui dá 2,20 menos 1,61 mais 0,69 dá 2,30. Então, isso daqui, ó, 2,20 menos 2,10 dá menos 0,10. Então, eu pego esse menos 0,10 e vou colocar no lugar do ln de 0,9, tá? Então, agora substituindo os valores, ó, esse primeiro ln de 1 dá sempre 0, menos o ln de 2, então é menos 0,69, igual a t sobre 4 vezes menos 0,10, tá? Esse 0,10
tá? E aqui, assim, eu tô pensando, né? Eu tô fazendo a conta na mão, tá? Menos 0,69. T sobre 4 aqui é 1/10 esse 0,10, né? Então, fica T sobre 40. Então, e aqui é negativo. Então, negativo dos dois lados vai ficar positivo. Então, ficou 0,69 igual a T sobre 40. T é 40 vezes 0,69. Que aí vai dar 4 vezes 7, né? Quase 4 vezes 7, 28. Vai dar quase 28, mas tá, vezes 0,69 vai dar 27,6. Aqui para o exercício a gente poderia até já considerar como 28, tá? Porque ali você vê que tá arredondado o ano, né? Então, aqui, ó, eu poderia fazer, vai, 40 vezes 0,7 é 28, dando uma arredondadinha aí nas casas, tá? E aí, então, como esse estudo começou em 2012 mais 28 anos, vai dar o 2040, né? Que a gente já sabia que era a alternativa B, porque a gente já chegou lá no 2068, arredondado também na primeira parte, e aqui chegamos no 40, tá? Bom, foi um prazer estar com vocês. Nossa, que o vídeo tá enorme. Desculpa, gente. Beijo.